Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o psicólogo e especialista também em psicanálise, Stael Merli. Stael, é um prazer recebê-lo aqui e podemos falar também, divulgar a campanha de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Doutor, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um ano depois está voltando aqui para falar mais uma vez. Prazer é nosso. É um tema que eu considero bastante importante e a campanha é relativamente bastante importante no sentido de alertar sobre as possibilidades de prevenção, né? Exatamente. Stael, por que essa campanha do Setembro Amarelo é tão importante? Olha, a mídia tem grande influência na cabeça das pessoas e uma das formas mais importantes de estar orientando sobre saúde, qualquer tipo de orientação e prevenção, acho que se dá através de uma campanha bem feita. E o Setembro Amarelo está aí para isso, né? Para alertar uma coisa que tem que ser lembrada o ano inteiro, né? Exatamente. Então, quanto mais divulga, mais prevenção vai existindo. Isso, tem que se quebrar o tabu, né? Tem que se falar do tema. É importante falar-se de tema, principalmente separar datas para isso, para eventos relacionados a isso, estudos relacionados a isso, para ter-se a divulgação sobre o determinado tema, assim como é com câncer, assim como é com... E na verdade, muitas pessoas têm receio, às vezes, né? Aquela doença, ou então, ele fez aquilo. Não, puxa, acho que encara como uma coisa normal e acho que vai ajudar muito mais quem está precisando. A questão do suicídio, a depressão, das doenças psíquicas em geral, a questão dela é mais difícil de ser enxergada justamente porque não há algo físico, né? Não há algo palpável, né? Que se tira com uma cirurgia ou qualquer outra coisa desse tipo. Não há uma cura, há um tratamento. É um tratamento, né? né? Então é uma coisa que tem que ser alertada o tempo todo, né? Tem que ser revista, tem que estar em cima, analisar os sintomas. O diagnóstico é o de menos, né? Desde que haja um tratamento, não nos interessa a doença que seja, Exatamente. mas tem que estar em cima, né? Para a saúde mental tem que estar em cima sempre. Stael, o que leva uma pessoa a considerar a morte? Olha, existem inúmeros fatores, né? Segundo a OMS, né, 90% das pessoas que tentam suicídio, elas já têm alguma doença psíquica, né? Seja o alcoolismo, seja a dependência química, depressão e qualquer bipolaridade, né? Mas qualquer fator de estresse ou desequilíbrio emocional pode levar uma pessoa a considerar o suicídio. Na verdade, a pessoa não quer morrer, não busca a morte, ela quer aliviar o sintoma, que é extremamente prejudicial para ela, ela não aguenta a pressão, né? Ela não vê outro caminho a não ser a morte. Né? Não que a morte seja o desejo, na verdade, aliviar o sintoma. E nem a saída, né, Stael? Não exatamente. Né? Então, aliviar essa sensação, essa pressão, esse mal-estar é a intenção do suicida. Então, normalmente, quem tenta o suicídio ou suicida tem algum problema já psíquico, digamos assim, anterior? Sim, como eu já tinha dito, 90% das 90%. pessoas já é considerado que tem alguma outra comorbidade, depressão, né, bipolaridade, algum transtorno psíquico tem. Né? Stael, a mídia ou estilo de vida pode influenciar o comportamento suicida? Com certeza. Dos meios do que o Setembro Amarelo vem é combater da mesma forma que a mídia influencia negativamente. Né? Agora, atualmente, tem vários seriados, tem vários filmes falando sobre o tema, né? E podemos observar também, através de uma obra do filósofo, do escritor Goethe, alemão, ele falava sobre um personagem que chamava Werther. Esse personagem ele era correspondido, né, de uma certa forma pelo amor dele, mas ele não teve o casamento com ele. Né? Essa obra, na época, fez tanto sucesso, né, que as pessoas foram influenciadas pela forma como ele morreu, que era através do suicídio. E desse jeito ficou montado em cima disso, através dos sociólogos da década de 40, um fenômeno chamado fenômeno de Werther, que é exatamente a influência da mídia sobre o suicida, né, sobre tentativas suicidas.
Ô, Stael, mais uma coisa. Por que os jovens e os adolescentes são os mais acometidos pelo suicídio? Olha, principalmente pela falta de amparo, né? Justamente pela ausência de amparo, pela ausência de amparo familiar, pela ausência de obrigação. Acredito que a forma como os adolescentes, as crianças de hoje estão sendo educadas também influencia muito, né? Essa falta de dizer não, né? Essa falta de preparar ele para frustração, preparar o adolescente para frustração. Eu acho que chega uma fase depois da adolescência, ali no começo da vida adulta, que ele está extremamente despreparado, né? Entre 15 e 29 anos, não recebeu a educação suficiente, já tem outras doenças também psíquicas, e isso tudo ajuda. Então é considerado uma fase de grande risco. Tanto que é a segunda maior causa de morte entre adolescentes, entre jovens de 15 a 29 anos, né? E acredito que às vezes os pais, né, a família, às vezes está assim, tão preocupada em trabalhar e ganhar o dinheiro, ganhar a vida, e acaba esquecendo que o filho está ali e acaba deixando de dar uma atenção, talvez não por maldade, mas acaba passando e vai acontecendo. A falta de amparo e o modo que se cria os filhos hoje, acho que influencia bastante, né? Eu acho que tem que ter muito diálogo, né, entre a família, né, os pais, filhos, principalmente nessa fase que você falou, né, na adolescência, que eu acho que é importante essa fase. É importante, né? É a fase que se leva para o resto da vida, né? É a fase estruturante. É uma fase que você adquire valores, moral, né? E todas as questões sociais do núcleo familiar ali, né? Exatamente. Stael, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Stael, existem alguns sinais que podemos identificar num suicida? Não, existem sim. O suicida ao contrário do que dizem, né? Ele alerta, ele fala, né? Ele fala que está lógico, através de metáforas, mas ele fala que ele quer morrer, né? Queria dormir para sempre, né? Então, se alertar com esses tipos de frases. No caso dos adolescentes, perceber o tipo de comportamento também que ele vem criando. Como eu tinha dito em relação à mídia, tem uma tendência de romantizar o suicídio, né? Algum ídolo, músico famoso que recente teve alguns suicidas aí, né? E de certa forma romantiza aquela história e de certa forma parece um caminho muito viável para o adolescente, para o jovem. Então a influência perigoso. Da mídia, A né? influência, há muita influência, com certeza. A mídia de certa forma influencia. Inclusive, falando da influência, a OMS criou algumas regras que, na verdade, são alguns conselhos para a mídia em geral, para evitar com que se crie uma perspectiva maior ou uma alternativa em cima do suicídio, né? Então ela tem algumas regras recomendadas para não tirar foto, para não detalhar muito sobre o suicídio de pessoas famosas. Então, que geral a mídia que é sensacionalista não segue, né? Exatamente. E tem algum tratamento que pode colocar a pessoa totalmente fora do perigo? Não existe. Não. Não existe. O suicida, ele vai ser suicida para sempre. É um tratamento, né? A pessoa pode diminuir a quase zerar essas tentativas suicidas, essa possibilidade. Mas não existe um tratamento. A ideia é que a gente procure os profissionais, psiquiatra, médico da família. Importante que a família indique e leve, né? Porque às vezes a própria pessoa não vai procurar sozinha, dificilmente. A pessoa tem que ser levada, né? Muitos dos casos tem que ser levada. Tem que fazer terapia, psicoterapia, terapia medicamentosa, né? Fazer tudo o que seja necessário para evitar que algo trágico que pode ser evitado aconteça, né? Por exemplo, uma pessoa que bebe, a pessoa está bêbada, e ela fala que quer se matar. Deve ser levado a sério isso ou não? Sim, porque é aquele famoso jargão, a bebida entra, a verdade sai, né? Faz muito sentido, né? Algumas barreiras, quando o álcool entra, elas são quebradas,
né? E de certa forma a pessoa expõe com mais facilidade coisas que fazem parte do inconsciente dela. Então tem que se levar em consideração sim o que o alcoolizado fala. Stael, por exemplo, uma pessoa que cometeu suicídio. Esta pessoa, teoricamente, ela vai tentar outras vezes ou parou na primeira, foi um suicídio frustrado, não deu certo, foi uma tentativa, ela para por ali? Não, não para. Inclusive, a grande maioria dos suicidas, dos suicídios fatais que ocorrem com sucesso, vem de uma segunda, ou de uma terceira, ou de uma quarta tentativa. Né? Normalmente são pessoas que já tentaram anteriormente e estão tentando mais uma vez por algum motivo. Né? Uma pessoa, por exemplo, que teve uma tentativa mal sucedida, né, de suicídio no passado, ela tem menos chance de se matar? Ou tem uma questão de medo, por uma questão de medo? Não, não tem. Né? O risco é o mesmo, né? É por isso que o tratamento é extremamente importante. O risco de uma pessoa que tentou e está tentando a primeira vez é o mesmo. Né? Por exemplo, uma pessoa que te procura, ou a família que leva alguma pessoa que tentou o suicídio, que tipo de tratamento que é feito? Você vai fazer como? Uma análise, só para os nossos telespectadores terem uma ideia de como é esse tratamento. A primeira coisa que a gente faz é tentar abordar a pessoa de uma forma, na primeira entrevista, de uma forma tentar fazer um diagnóstico, uma prévia. É lógico que a gente não levanta o diagnóstico ali na primeira sessão, a gente levanta hipóteses, né? Vê a necessidade de encaminhar para o psiquiatra, porque o psiquiatra leva muito em consideração o que o profissional psicólogo fala. Primeiro ele leva em consideração tudo aquilo que é pautado durante a terapia para ver se há necessidade de medicamento. Né? Tanto que a importância do terapeuta na área é fundamental, tão importante quanto o medicamento ali que vai ajudar a controlar os ânimos da pessoa. E o tempo que uma pessoa, por exemplo, fica fazendo terapia, no caso com você, varia de pessoa para pessoa, né? Ou tem uma regra, mais ou menos, um X número de sessões? Não tem uma regra, X números de sessões. Depende de cada um. Depende, né? de cada pessoa. Tem pessoas que fazem terapias para o resto da vida, né? E levam isso como uma ferramenta, um auxílio para viver. Né? E também existem algumas terapias, algumas abordagens que são estruturadas em quantidades específicas. Mas vai muito do paciente também. Se ele acha que ele pode viver bem, né, e está fora de um risco eminente ali, ele tem a liberdade de parar. Né? A terapia só funciona quando o paciente quer fazer. Né? O desejo Exatamente. É muito importante. Porque senão nada vai para frente. Senão né? nada vai para frente. Sem o desejo, né, não vai. Stael, eu acho que isso é muito importante que nós estamos conversando aqui, porque às vezes a pessoa está precisando de ouvir uma palavra amiga, está querendo conversar com alguém. Eu conheço, né, sei de caso que pessoa tentou conversar com a amiga, falou várias vezes, tentou, né, ligou, telefone, e a amiga não atendeu. Falou, depois eu ligo, só que depois foi tarde. E nessa mesma noite, essa pessoa que estava tentando conversar suicidou. Né? Então acho que a gente tem que dar muita atenção para todo mundo, às vezes por mais boba que seja o que a pessoa está falando, mas tem que dar atenção para a pessoa. O que você acha? Eu penso que assim, a escuta é de extrema importância, né? Seja ela técnica, profissional ou não, seja ela tem que dar amiga, atenção, tem né? que se dar atenção, principalmente quando a gente sabe do risco de algo desse tipo. Aquilo que eu te disse, o amparo, a falta de amparo familiar, de amigos, leva ao suicídio. Né? É claro que é diferente de uma escuta profissional, né? Onde há uma análise, há um retorno. Mas é de extrema importância estar disponível para a pessoa. Eu acho, inclusive, que os amigos, como você citou agora, né? Os amigos, eu acho que não deve ter receio de chegar na família de alguém que escutou, olha, eu quero suicidar, eu quero fazer isso. Então, acho que esses amigos, se realmente forem amigos, têm que chegar na família, né? E comentar com os pais, olha, ele está com umas ideias assim e tal, prestar atenção. Você não acha que é importante isso? Eu penso. Porque às vezes a pessoa fica com receio, nossa, eu vou falar para a família que ele está querendo suicidar, eles vão brigar comigo, entendeu? Acho que não tem nada a ver, eu acho que está fazendo realmente um ato de caridade ali, né? Uma grande ajuda para a pessoa. Eu penso que tem, né? Tem que se falar.
né, tem que ser dito, tem que se alertar os familiares, mesmo que isso pareça algo como traição, né, da amizade, não tem que ser dito. Não, É a mas eu vida acho da que é a pessoa, vida da pessoa. que não está é? em risco. Inclusive tem canais de meio de comunicação, que é o CVV, né, Conselho de Valorização da Vida, que tem um canal agora disponível por telefone, que é o 141, que é justamente quando a pessoa não tem aquele suporte, ele pode ligar para isso. Recebe orientação, seja ele o que está tentando, né, o Isso é muito suicídio. importante, hein? É extremamente importante, seja ele que está tentando o suicídio ou não, né, ou seja aquele familiar que gostaria de orientação. A campanha vem para isso também. Então, né? o telefone é 141. O telefone é 141, no estado de Minas já está pegando, né, é o CVV, que chama, o Conselho de Valorização da Vida, e eles estão sempre disponíveis para isso. Né? Tem profissionais de plantão lá. Isso é muito bom, isso é muito importante. Stael, no próximo bloco nós teremos aqui a presença da Juliana com as perguntas, né, como sempre, de nossos telespectadores. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com o psicólogo Stael Merli. E neste bloco também a presença da Juliana, que como sempre as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, doutor Luciano. Estou aqui com as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, que é um assunto de extremamente importância, que todos nós temos que ficar muito atentos, né, com quem está ao nosso redor, né, alguma atitude que seja diferente, né, pra gente... Para não deixar passar batido, né? Darmos a atenção necessária. Isso mesmo, que às vezes a gente acha que pode ser alguma frescura, né? Tá falando bobeira e deixa pra lá, né? E não é bem assim, né? Não. A gente, como diz, tem que procurar ajuda enquanto é tempo, né? Antes que seja tarde demais. Depois que acontece aí não adianta, né? Com certeza. Gostaria de convidar você que está nos assistindo que mande suas dúvidas, sugestões de perguntas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, através também do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 99142 2421. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. Lembrando que todos vocês que enviarem seus contatos, seu e-mail ou alguma pergunta, né, doutor, será mantida em sigilo por questões Exatamente. éticas. Perfeito, Juliana. Stael, a única ajuda que uma pessoa que funciona é através da psicoterapia para uma pessoa que ou pensa em suicídio ou já tentou suicídio? Não, a psicoterapia é uma das ferramentas, né? Eu considero uma das mais importantes, né? No momento que não seja de crise, né, que a pessoa tem capacidade de refletir sobre as questões que levam ela a considerar a morte, eu acho que é a ferramenta mais importante. Só o medicamento, eu acho que não tem tantos efeitos. Né? Então a psicoterapia é uma das ferramentas. É o que vai ajudar muito. É o que ajuda. Stael, por exemplo, uma pessoa que foge, digamos assim, daquele padrão, como você disse, às vezes a pessoa do estresse, foge do diagnóstico dessas doenças. Como chegar a fazer um diagnóstico que essa pessoa tem tendência suicida? Lembrando que, como eu disse, que os 90% têm algum problema psiquiátrico, mas existem os outros 10%, né? Esses outros 10%, eles são acometidos por algo muito específico, né? Uma situação muito específica, seja social, financeira, né? E que anteriormente não foi diagnosticado de nenhuma forma. É raro, mas existem sim essas pessoas. O que podemos observar é quando a pessoa não quer deixar nada para trás, mal resolvido. Né? Então começa a resolver questões de conflito familiar antes de tentar o suicídio. Então, como se não fosse deixar nenhuma herança ruim. Né? Então, observar bastante isso. Deixar tudo organizado. Né? Isso, observar esses comportamentos considerados anormais, né, é interessante, né? Tá dando uma observada nisso. Se a pessoa muda repentinamente, é uma coisa que a gente tem que observar. Exatamente. Fica atento, né? Juliana, vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá, doutor. Stael, quem fala que quer suicidar, realmente quer mesmo? A gente já até comentou um pouquinho sobre isso. Sim, né? A pessoa que fala de suicídio, ela leva como hipótese a morte, né? Como alívio da dor, alívio da sensação do mal-estar. Então, assim,
Se fala, não fala por brincadeira. Há possibilidade, sim, de suicídio. A pessoa que suicida ou tenta suicidar, ela sabe o que ela está fazendo? Olha, a questão do suicídio é só dela, né? De dar um fim naquilo é só da pessoa. É lógico que ela pode ter ajuda de todo mundo, mas quem toma a decisão é ela. Né? Essa decisão ela é tomada de certa forma consciente, mas assim, a gente tem que lembrar que os fatores emocionais levam a pessoa nem sempre a responder por ela mesma. Né? Então, o estresse, o nível... Às vezes a pessoa está transtornada, né? O transtorno leva a tomar uma decisão que a gente não pode considerar que ela sabe que ela está fazendo. Né? É uma decisão não lúcida. E uma pessoa, como que ela se comporta quando ela tentou o suicídio e não conseguiu? Em geral, as pessoas que tentam suicídio e não obteve sucesso, elas tentam novamente. Né? Porque o alívio da dor, ela só vem com aquela possibilidade, ela só enxerga aquela possibilidade. Então, se ela está com mal-estar, depressão, outras coisas com muita intensidade, só assim. Né? Só assim que ela vê como alternativa a morte. Então, ela considera mais uma vez, até conseguir. Eu acredito também que às vezes a gente ouve dizer que a pessoa suicidou foi um ato de covardia. Eu acho que a gente não deve julgar e ninguém sabe o que está passando na cabeça de todo mundo. Como você disse, às vezes tem algum transtorno, alguma coisa que a pessoa, não está na sintonia do dia. A pessoa está passada, a pessoa está apavorada. Né? Então cabe a nós, né, quem está do lado, acolher essa pessoa, conversar, estender a mão. Essa questão da covardia vem muito de questões morais, né, que é uma coisa religiosa, uma questão cristã. Né? Então, eu acredito que assim, a proximidade com a religião ajuda muito, né, independente de qual seja, de qual segmento não seja, importa cristão religião, ou não. Né? Mas eu acredito que essa questão da moral ela auxilia bastante, né, evitar essa tentativa de suicídio. Né? Então ela é importante também, é um fator importante. É o que a gente ouve muito falar, que é frescura, né? A gente Exatamente. vê alguma coisa, depressão principalmente, né? Que depressão, né? Acaba se tornando, esse é o modismo. E não é, né? Falta de coragem, né? Então a gente tem que ficar bem atento aí, né? Exatamente. Quando a gente ouve falar que alguém está falando em cometer um suicídio, o que a gente deve fazer, Stael? Procurar o profissional. Né? Primeiro dar o suporte que dá para dar no momento e depois procurar o profissional. Fazer com que a pessoa vá procurar ajuda. Tem o canal de comunicação aí do 141, mas o importante é procurar o médico, o psiquiatra, né, o psicólogo, procura quem puder. Procurar um profissional que possa ajudar. Procurar o profissional é a orientação máxima, né, para isso. Então, né, aquelas pessoas que estão aí por algum momento, né, doutor? Que passa pela cabeça. Que passa pela cabeça, 141, né, para poder receber alguma orientação. Com certeza, procure, né, um profissional Exatamente. da área para poder estar ajudando, né, doutor? Bom, doutor, por hoje foram essas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês e continue enviando suas dúvidas, sugestões de perguntas e até mesmo algum tema para ser abordado no programa, através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br ou através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 991422421. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e também o site do Programa Saúde em Dia, www.programasaudeendia.com.br, e até a próxima semana. Se Deus quiser, Se né, Deus Juliana? quiser, doutor. Stael, antes de encerrarmos, se você puder deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Pode. A mensagem que eu tenho para deixar é procure o profissional, né? Faça psicoterapia. Ferramenta importantíssima para uma vida razoavelmente boa, né? Porque se a gente consegue uma média em todas as áreas da nossa vida, dá para viver bem, né? Uma vida de extremos, mas de extremos bons. Né? Isso é importante. Faça terapia, né? É a mensagem que eu tenho para deixar. Stael, muito obrigado pela sua presença. Juliana, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.